Olá pessoal, muito bem-vindos aí à nossa aula do número 4, Hardware, e vamos dar prosseguimento aí. Tá? Memórias. Memória pode ser definida como todo local no computador em que é possível armazenar informações. Há aí basicamente 3 tipos de memória no computador. Aqui algumas literaturas dizem que são 3 tipos, pessoal, tomem cuidado então. Outras literaturas vão dizer que são 2 tipos. Então, de acordo com a pergunta aí, e de acordo com quem está perguntando, a banca, você presta atenção ali para ver se ele está querendo jogar um verde para fazer você errar. Tá? A gente vai discutir e apresentar todas elas uma a uma para vocês. É bem tranquilo. As memórias primárias reais são aquelas em que o processador endereça diretamente, como a memória RAM, a ROM, os registradores e o cache. Aqui temos exemplos de memória RAM de PC, de notebooks e memória ROM aí, que são mais comuns aí nas placas que vocês estão utilizando. Tipos de memória aí, de acordo com a idade, pessoal. Essa aqui é uma DDR, ela as mais antigas, PC, notebook, DDR2, aqui é um DDR2, DDR3, a DDR4, tá lá? Prosseguindo. Aqui é uma memória mais para jogos, né? Você pode ver que já vem identificando o DDR4. Essa parte metálica aqui é uma dissipação de calor, geralmente feito de alumínio. Essa aqui tem uma luz em cima para mostrar que é gamer, para tá na moda luzinha agora, né? Aqui de outra marca também com dissipação de calor, para fazer com que a superfície seja maior e o calor se dissipe com maior rapidez, né, no ar. Essa aqui já é uma DDR5. Pode ver que é um pouco diferente aqui, colocando uma ao lado da outra você percebe. Também normalmente as memórias novas vem escrito aqui, né? É mais tranquilo. Vamos ver agora uma memória primária que nós temos no computador, que é a memória RAM, e vamos ver 2 tipos de memória secundária que eu tenho aqui no computador instalado. Tá? Vou mostrar para vocês como você vê sem programas externos, primeiramente. A gente vem aqui no explorador de arquivos, tá? Ele está mostrando este computador porque já estava aberto. Mas olha só, é explorador de arquivos o nome dessa pastinha aqui. Se ele não tiver aqui, você vai na lupa e escreve explorador de arquivos, tá? Daí ele vai localizar para vocês. Vamos lá no explorador. Aqui no explorador de arquivos, tá? Era o Windows Explorer antigamente. Se você tem um Windows mais antigo, tá? Não esqueça. Era o Windows Explorer. Mudou o nome para explorador de arquivos há umas 2 versões atrás do Windows. Nós vamos clicar aqui então em este computador. Ele vai mostrar as minhas unidades de armazenamento de massa, as minhas unidades de armazenamento secundário. Aparentemente aqui eu tenho 3 unidades, mas eu também poderia particionar um disco, que é dividir ele em várias partes, e ele também criaria essas unidades. Para eu saber se essas unidades são reais ou não, aqui nas informações elas vão aparecer. É só clicar com o botão direito do mouse em propriedades, a gente já vai ver elas. Primeiro aqui, nome do volume, é novo volume mesmo. Aqui tem limpeza de disco, nas gerais. Nas ferramentas a gente tem verificação contra erros, otimização com desfragmentador. Aqui no hardware a gente tem as unidades, aí que você sabe se essas unidades são divisões de disco ou são unidades reais. Aqui ele diz que a unidade primeira aqui é uma SanDisk SSD, Solid State Drive, tá? Ele é de 120 GB. Essas outras unidades aqui são HDs, Hard Disk Drives, né? Na verdade é HDD, é Hard Disk Drive. Aí ele tem a informação de 500 aqui, que é o número. São 500 GB nos dois, tá? Agora aqui, quanto ao compartilhamento, também informação útil para ver se a unidade está compartilhada com alguém na rede ou não. E aí finalizou as informações das unidades secundárias. Vocês viram então que essas unidades secundárias, também chamadas unidades de armazenamento de massa, temos 2 modelos, a SSD, Solid State Drive, e essas outras 2 aqui que são HDDs, Hard Disk Drive. Agora a gente vai aqui para este computador, clicar com o botão direito,
propriedades. Vamos ver aí quanto à memória RAM. Memória RAM ele já vai mostrar para você. Nome do meu dispositivo, processador que eu tenho, olha, tem mais informações. É um i7 2600, 3.4 GHz. Memória RAM instalada, 4 GB, utilizável 3.9. Vocês vão pensar, por que ele abaixa aqui a quantidade de memórias, né? Ele reduz a memória RAM utilizável, na maioria das vezes, quando ele tem uma memória, uma GPU na placa-mãe de vídeo, né? E ele está usando essa GPU aí, certo? Se você comprar uma placa de vídeo externa e encaixar na sua placa-mãe, ele vai parar de usar essa memória aqui e vai usar só a da tua placa de vídeo. Aí você vai ter todo o potencial da tua memória. Se bem que ele gastou pouquinho aqui, né? Então, vocês já estão sabendo aí. Aqui também aparece a edição do Windows, a versão que é, quando foi instalado e o nível de experiência. Vamos fechar agora. Fechar aqui o do secundário que a gente já viu. Agora a gente vai fazer o uso de um programa aqui, que é o CPU-Z. Esse CPU-Z, você vai no site cpuid.com, né? Vai dar download nele, CPU-Z. Você vem por aqui, ó, vou mostrar desde o começo. Ó, vai aparecer essa cara aqui, cpuid.com. Você vai clicar em Windows. Se tiver alguma propagandinha aqui, você fecha. Abaixo essas telas aqui que fica aparecendo. Vai lá para baixo. Clica aqui em Setup em inglês. Aí dá download agora, download now. Ó, daí ele vai copiar para você. Aqui no meu caso eu vou cancelar porque eu já tenho ele aqui para vocês. Tá? Fechar. Aí vocês dão download nele. Fechei. Ele vai vir, por exemplo, aqui para a tela. Mandei gravar no desktop. Área de trabalho desktop, mesma coisa, pessoal. Vou acionar ele, sim, executando. Aceita os termos? Sim, aceito. Próximo. Criar um ícone de desktop. Lembrando lá, área de trabalho desktop é a mesma coisa. Questão de concurso sempre te derruba, às vezes, com um termozinho em inglês. Próximo. Instalar. Instalou. Quer ler o arquivo de leia-me.txt? Não, não quero ler. Finaliza. CPU-ID a gente já viu na aula passada, rapidinho, mas não acionou ele. Já estamos instalando agora. Assim. Vamos ver o básico dele ali. Depois a gente avança mais nas próximas aulas. Aqui na CPU, modelo 2600. O codename é SandBridge. Aqui o socket, como eu já falei nas aulas passadas, 1155LGA, é o encaixe que vai encaixar a CPU na placa-mãe. Tem que ser o mesmo, tá? Aqui a tecnologia 32 nanômetros. O que mais a gente tem? A velocidade 3.4 GHz, certo? Vamos aqui para o que interessa. Próximos. Placa-mãe usa uma PCI Express de barramento, essa velocidade máxima, PCI Express 2.0. Quanto à memória agora, o que eu tenho aqui? Uma DDR3 de 4 GB, canal single. Geralmente quando está aqui, quase sempre só tem essa memória. A gente já vai tirar a dúvida aqui no SPD. SPD ele vai mostrar especificamente DDR3, módulo de 4 GB, das especificações dela e da frequência. Se você comprar uma memória de uma frequência maior, não achar outra, desde que ela seja DDR3, de preferência com a mesma capacidade de memória, para não dar muito problema, né? Para ele trabalhar em bancos, que trabalhando em bancos é melhor. O que você faz? Mesmo que você compre com uma frequência maior, ele vai reduzir e vai trabalhar as duas na menor frequência. Tá? Vamos ver aqui se é só uma memória mesmo. Slot 1 não tem nada, 2 não tem nada, 3 tem ela e 4 não tem nada. E lembrando aí que pode ser que eu não tenha esses slots na placa, mas se eu tiver e aparecer aqui, quer dizer que eu tenho mais que uma memória. Tá? Aqui no caso eu tenho só essa memória de 4 GB. Certo? Relembrando aí, memória RAM é memória primária, volúvel, ela é memória volátil, usada para processamento, armazenamento temporário de arquivos. Quanto mais memória RAM tiver, mais partes do programa vão ficar na memória, mais ele vai executar com rapidez. Memória ROM também é primária, mas ela é de armazenamento fixo, você não fica alterando o que está lá gravado. Ela é uma memória somente para leitura. Uma memória ROM, Read Only Memory, ROM. E a RAM é Random
Access Memory, memória de acesso randômico ou aleatório, tá? Então essas duas memórias aí são as primárias. As secundárias eu mostrei duas aqui, que é um dispositivo de armazenamento SSD, Solid State Drive, que é um dispositivo que utiliza a memória tipo flash, né? Você acessa por pontos a informação, não precisa rodar o disco inteiro para chegar no ponto que você quer. E a gente viu também o Hard Disk Drive, que é o disco de dados que tem discos metálicos dentro, que ele fica rodando para chegar na informação que você quer. Aí, prosseguindo agora para o curso. Aí, memória secundária é memória de armazenamento permanente, também chamada de memória de massa. Secundária aí, HDs, drives. Vamos lá. HD aqui um de 2 TB, um HD normal, grande, com vários discos. HD SS, o HD 3,1 notebook, um HD externo, um SSD, Solid State Drive, uma memória SD, 128 GB, e aqui um pendrive, todos armazenamento secundário. Drive de disquete, que 1.2 MB antigo, que 1.44 MB antigo também. Zip Drive, padrão era 100 MB antigamente. Ele tinha uma fonte de alimentação externa e ligação conectado na porta da impressora do computador, que é a porta paralela. Esse aqui também é o Disk Drive, o mais comum é de 2 GB para armazenamento de alta capacidade, também mesmo sistema e com alimentação externa também. Aqui um Drive Click, né? Um disco de alta capacidade, você vê bastante em filmes antigos também. Aqui unidade de CD, unidade de DVD. O armazenamento terciário ou memória terciária está em um nível abaixo do armazenamento secundário. O exemplo típico inclui bibliotecas de fitas e jukebox ópticas. Aqui, relembrando, o armazenamento terciário não é toda a literatura que cobra, não é toda a literatura que acredita que exista esse terceiro meio. Normalmente o primário e secundário, o terciário eles não citam, tá? Mas se citarem, vai estar aqui. Esse aqui, braço robótico, que localiza um sistema externo aqui para pegar os dados, uma jukebox também. A memória cache é geralmente controlada por hardware. A memória principal, RAM, e a secundária é que o usuário tem acesso. O sistema operacional, através de um mecanismo de memória virtual e segmentação ou paginação, cria a ilusão ao usuário que a memória total é do tamanho da memória principal mais a memória secundária. Aqui vocês podem ver nesse gráfico que quanto mais na parte superior da pirâmide, o custo aumenta e a velocidade também aumenta. Então, registradores são as mais rápidas. Cache, rápido também, mas vai descendo, vai ficando mais lento. Memória principal, memória flash, discos magnéticos, fita e discos óticos. Quanto mais abaixo da pirâmide, na base, maior é a capacidade de armazenamento. E quanto mais acima, mais rápido, mas também mais cara a memória. Aqui temos divisões de tipos de memória. Memória quanto à volatilidade é aquela cuja informação originada é perdida se a energia for desligada. Exemplo aí a RAM, né? Não volátil, aquela que retém o padrão de bits original mesmo que a energia seja desligada. Todas as secundárias são um exemplo bom aí. Memória endereçada sequencialmente. Para se obter a informação de um endereço é necessário percorrer o endereço anterior. Exemplo, fita magnética. Memória de acesso randômico, a RAM. A célula pode ser acessada sem ter que percorrer os endereços anteriores. O tempo de acesso é praticamente o mesmo para todas as células. Por exemplo, você tem um disco onde tem várias informações e tem a informação A, B, C, D, E, F, G, H e vai até longe. Você acessa o A e para acessar o Z, você não tem que percorrer todo um caminho, você só vai diretamente transportado para o Z. Ele não tem que percorrer todo um caminho para chegar lá. Por isso que o acesso é randômico ou aleatório.
A memória cache, a pronúncia correta é cache e não cache, é um tipo de memória que trabalha em conjunto com o processador. De fato, todos os processadores atuais trazem uma certa quantia de memória cache embutida no encapsulamento, isso é, dentro do processador. O objetivo é potencializar, aumentar o desempenho do chip do processamento e evitando que fique ocioso por longos períodos. Então, o cache aí, esse cache você vai encontrar dentro do processador, também vai encontrar fora na placa-mãe. Tá? Mas o cache do processador normalmente é chamado de L1. Aqui a gente vai ter um exemplo gráfico, CPU, não processador, o L1 é o que geralmente está dentro dele, o L2 é na placa-mãe, tá? E aqui é a memória RAM, e aqui é o bus, né, de comunicação entre eles. O L1 cache, building chip, CPU, ó, fica dentro da CPU, o bus, né, comunicação, o L2 na placa, né, banco de memória, e a comunicação bus aqui com a memória RAM. Em alguns computadores podem existir diversos níveis de cache. Mais comum é nível 1 implementado no chip e nível 2 implementado na placa-mãe, ou placa principal. Memória virtual. Ela também é conhecida como arquivo de paginação. Memória virtual consiste em um espaço que é reservado no momento em que o sistema operacional é instalado. Assim que ele é colocado no computador, então essa ação independe do fato se o sistema operacional é Linux ou Windows. A memória virtual é importante porque o sistema operacional percebe que a memória RAM está perdendo potência ali, não vai aguentar, então ele passa a executar os programas nela, nessa memória que é virtual. Ou seja, quando a memória virtual pode ser considerada uma reserva da memória RAM. A memória virtual possui três funções principais. A paginação ou troca, o swapping, permite que um programa utilize mais memória do que a física existente. A realocação ou recolocação assegura que cada processo instância de um programa tenha a sua própria reserva de endereçamento. E a proteção, que garante que um processo não use o endereço de memória de outro processo. O arquivo de paginação, pdfile.sys, é um arquivo oculto e de sistema, no disco rígido do computador, que o Windows usa como se fosse parte da memória RAM. O arquivo de paginação e a memória RAM formam o conceito de memória virtual, disponibilizada pelo sistema operacional aos programas. A maioria das literaturas chama o próprio arquivo de paginação de memória virtual. O tamanho padrão de um arquivo é normalmente 1,5 vezes o da memória RAM, mas o Windows permite que você o altere. Vamos localizar o pagefile.sys. A gente vai primeiramente aqui na lupa, escreve cmd, que é command, aqui, aumentar a tela, escreve cd, que é change directory, espaço, barra, que é para sair de todas as pastas, dir para listar os arquivos, directory, mostrou todos os arquivos. Aqui agora ele não mostra o arquivo de paginação porque ele está oculto. Vou dar uma opção para listar arquivos ocultos, barra, agora ele aparece na listagem aqui, pagefile.sys, só para constar em nível didático que ele se encontra na raiz do sistema operacional. Retornando, agora nós vamos alterar o tamanho do arquivo de memória virtual. Vamos lá, lupa, painel de controle. No painel de controle nós vamos em sistema e segurança, depois em sistema. Aqui em sistema nós vamos em configurações avançadas. Abriu, a gente vai abaixar essas duas telas. Vou colocar isso aqui mais ou menos aqui na beirada. Ele já abre automaticamente na aba avançado, que é efeitos visuais, agendamento de processador e memória virtual. Configurações, por aqui pro lado. Agora nós vamos no avançado, a gente escolhe aqui alterar, que é o arquivo de paginação, é a área do disco rígido que o Windows usa como se fosse memória RAM, como passado na aula aí. Alterar, aqui gerenciado automaticamente pelo Windows, nós vamos desmarcar. Vocês observam a memória que ele recomenda e a memória alocada. A gente vem aqui no tamanho personalizado, coloca o que vocês calcularam aí que é necessário, por exemplo 3.000 e 6.000 aqui, aí dá OK. Quando dá OK, ele vai pedir para reiniciar o Windows. Assim que vocês clicarem em OK, ele vai reiniciar e vai voltar a funcionar normalmente o sistema aí, só que daí ele vai ter
uma área maior de RAM. Se vocês se arrependerem, é só cancelar aqui no X, vem aqui no alterar, coloca gerenciar pelo Windows novamente, automático, né? Dá OK, cancela as duas janelas. Aí. Memória de vídeo. Memória de vídeo é onde ficam armazenados os dados que são exibidos na tela do monitor. Quanto maior a sua resolução gráfica, maior o número de cores e maior a quantidade necessária de memória de vídeo também. Aqui tem uma placa de vídeo. Aqui é a parte do cooler e a parte do arrefecimento, né? Que é a parte de alumínio. Foi retirada, a gente pode ver daí aqui a GPU e as memórias aqui dela. Registradores são dispositivos, elementos computacionais capazes de receber dados, mantê-los armazenados de forma altamente organizada por um curto período de tempo e transferi-los para outro dispositivo. São, portanto, elementos de armazenamento temporário. Os registradores fazem parte da CPU, são extremamente rápidos e armazenam grupos reduzidos de bits. BIOS. O BIOS, Basic Input e Output System, é um programa onde são encontradas as informações básicas para que o sistema entre em funcionamento, um firmware. Ele executa também na inicialização uma série de rotinas chamadas de POST, que testa os itens básicos do sistema. Ele confere se o cooler do processador está funcionando, verifica se as memórias estão disponíveis, se a placa de vídeo está operando bem, procura os HDs para dar partida, testa o teclado. O BIOS é feito sob medida para a placa-mãe e o chipset. É através do setup, um programa de interface gráfica, que pode ser realizadas alterações de configurações de hardware. O setup pode ser acessado geralmente ao ligar o computador e deixar pressionado a tecla F12 ou Delete. Aqui é um exemplo de BIOS, pessoal. Tá? Você apertando Delete ali, o F12, como eu já falado, geralmente é um jeito de entrar nessa BIOS. Aqui, ó, data do sistema, hora do sistema, o disquete 1.44, 3,5 polegadas, disco IDE principal, escravo, secundário principal, escravo, o SATA, configuração de IDE, sistemas, outras informações, use Enter, tabulação ou Shift Tab para selecionar um campo, use mais ou menos para configurar a data, setas direita e esquerda selecionam tela, para cima e para baixo seleciona o item, mais ou menos campo, Tab seleciona campo, F1 ajuda geral, F10 salvar e sair, ESC sair. E aqui cada entrada dessa daqui tem opções para você selecionar aqui. Tem opções avançadas, até para fazer overclock, acelerar a velocidade, como a gente já viu ali do processador, é pelo BIOS, né? E opções de energia, e também tem alguns processadores que você controla a velocidade deles ali, sem ser overclock. Você tem que informar qual a velocidade dele na BIOS, tá? BIOS em breve estará morta, a Intel anunciou planos para substituí-la. Ela vai ser substituída pela UEFI. Essa UEFI é um Unified Extensible Firmware Interface, interface de firmware extensível e unificada. O UEFI, o que ela faz? Ela tem recursos para acelerar e trabalhar com discos rígidos de alta velocidade. A inicialização é mais rápida, ela é mais segura e tem suporte para mouse, tá? Então, embora os PCs aí já tenham o UEFI, eles colocam ali BIOS UEFI. É aquele velho esquema, quando você compra uma empresa ali ou uma loja, como o pessoal conhece muito pelo aquele nome, você não troca o nome, você acrescenta o teu nome do lado para você não perder a audiência aí. Então isso basicamente que eles fazem, colocam o termo UEFI do lado do BIOS para não perder aí, né, o pessoal não ficar meio perdido. Então por enquanto vai ficar esses dois nomes juntos na maioria das placas, UEFI e BIOS, e o BIOS aos poucos vai sumindo, né. Aqui é uma UEFI. Podem ver aqui que ela já tem recursos quanto a voltagem, temperatura, ela mostra o modelo, já detecta processador automático, mostra tudo, data, tem múltiplos idiomas, né? Mostra aquecimento, mostra os dispositivos secundários aqui, é bem mais avançado daí. Aqui uma outra UEFI, você tem daí outros recursos a mais que aquela outra já não tem, e varia muito de fabricante para fabricante, tá? Disco rígido. Disco rígido também conhecido como HD, hard disk drive ou Winchester, ou memória de massa ou ainda memória secundária. Parte do computador onde são armazenados os dados que não podem ser perdidos com o desligamento do sistema. Aqui, ó,
Basicamente, você tem que saber isso aqui sobre o disco rígido. Ele é dividido em trilhas, setores, clusters e cilindros. Trilhas é uma volta completa aqui. Uma voltinha é uma trilha. Não importa onde seja essa volta, não importa se é lá no fundão ou bem perto. Aqui a área é menor, mas não importa. Sendo mais perto ou mais longe, é trilha igual. Essas trilhas são divididas em pequenas partes. Cada parte aí de 512 bytes é chamada de setor. Então, cada pedacinho desse aqui, ó, é um setor. 2, 3, 4, 5, 6 setores e vai indo. É uma união de um ou mais, quer dizer, dois ou mais, né? Um só é setor. Mais que um, você pode chamar de cluster. Tá? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4 aqui, você já pode chamar que aquele setor, aquele cluster ali. Tá? São a união de vários setores. Por exemplo, esse, um cluster. Esse, aquele, um cluster. Mais que um é tipo um plural aí, né? Vários é cluster. Cilindro é um conjunto de trilhas que tem a mesma posição relativa ao braço do cabeçote. É basicamente isso aqui, uma linha imaginária. Pensa nessa linha que está aqui, desce ela, olha pontilhadinho, até aqui embaixo. Imagina outra aqui, esse é o cilindro, ó, tá? Essas linhas imaginárias aqui. Prosseguindo então. Aqui o HDD, Hard Disk Drive, tamanho 3.5, o disco, mecanismo giratório, agulha de leitura e gravação, braço, eixo, atuador. Esse atuador dentro tem uma bobina magnética que é feita com um ímã de neodímio, tá? Que é um ímã super potente. Aqui o SSD, que vai ter basicamente o cache, o controlador e as memórias flash dentro, que são semelhantes e geralmente são as mesmas que se usam em pendrive. O SSD, Solid State Drive, unidade de estado sólido, componente de hardware que substitui o antigo hard disk ou disco rígido como uma unidade de armazenamento de dados nos PCs. Ele é muito mais rápido. O SSD não possui disco físico ou agulha, então ele não precisa você procurar uma coisa, ele vai ter que ir lá no final, ir lá com a agulha, voltar, trazer para o começo e ficar mexendo aquela agulha. Ele não precisa, ele não tem. Então ele vai direto na posição que você precisa. Ele é capaz de acessar os dados em uma fração de segundos e tornar seu computador mais ágil para abrir programas e executar tarefas. Como funciona? O SD mais comum no mercado possui dois componentes fundamentais, a memória flash e o controlador. A memória flash guarda os arquivos e, diferente dos discos magnéticos HDs, não precisa de partes móveis nem motores para funcionar, como eu já falei. Então aí, como não precisa ficar movendo o motor, nem nada, nem aquele sistema mecânico, ele vai durar mais e vai ter um acesso mais rápido. O controlador gerencia a troca de dados entre o computador e a memória flash. Formado por um processador que executa diversas tarefas no drive, é um dos principais responsáveis pela performance do SSD. O chip é capaz de gerenciar o cache de leitura e escrita de arquivos, criptografar informações, mapear as partes defeituosas, né, e bloquear o acesso, evitar corrompimento de dados e garantir a vida útil maior à memória flash. Aqui é a nossa unidade principal aqui, e aqui as memórias flash. Isso aqui é uma típica placa aqui de SSD. A ausência de partes móveis, principal característica de um SD, traz diversas vantagens, como não é necessário mover cabeças para lá e para cá, muito menos deixar um disco girando a alta velocidade. SSD é silencioso, taxa de transferência maior, tempo de acesso menor e é mais resistente a quedas e impactos. O único problema aí que ele perde para o HD é o preço. Por enquanto, o SSD ainda é mais caro. Então, pessoal, encerrando essa aula 4, com a mensaginha para vocês: não existe limites para quem acredita que impossível é apenas uma palavra, tá? Espero ver vocês no próximo vídeo, na próxima aula. Se precisar, assista o vídeo de novo aí para fixar e alguma coisa que vocês não tenham entendido, tá? Um abraço aí, curtam aí e se inscrevam no canal, tá? Até mais!